Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto do pastor Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga. Ele é do Rio de Janeiro e ele está cursando o mestrado em teologia. Ele já é bacharel em teologia e ele é analista de projetos missionários da Junta de Missões Nacionais. Também ele é pastor da Congregação Batista Jardim Clarice, filiada à Primeira Igreja Batista em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E ele escolheu um texto de 1 Samuel para que a gente possa refletir, e ele escreveu esse texto baseado em 1 Samuel para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como foi o pastor Pedro Veiga quem escreveu esse texto, eu vou só ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, que nós possamos agora juntinhos orar. Senhor Jesus, que nós possamos entender contigo a importância da oração, que nós possamos aplicar parte do nosso tempo para conversar com o Senhor. Amém. Bem, então vamos lá, a nossa leitura em 1 Samuel, capítulo 1. E então o capítulo 1 vai falar primeiramente dos pais de Samuel e depois de Ana, que pede um filho. Então vamos lá. Havia um homem na tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Jeroboão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zuf. Eucana tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos Eucana saía da sua cidade e ia a Siló a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra parte todos os seus filhos e filhas. Para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava a Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você que 10 filhos? Mas Ana pede a Deus um filho, né? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta na tenda. Sentado na cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus o Senhor e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, olha para tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a minha vida e que nunca cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas a Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Aí o nascimento de Samuel, né?
Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor, e aí voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu a oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz um filho, pôs o nome de Samuel e explicou: Eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Eucana e a sua família foram a Siló para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o sacrifício especial que lhe havia prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Eucana respondeu: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que ele seja desmamado. E o Senhor faça com que, de fato, se cumpra a promessa que você fez. Então Ana ficou em casa e amamentou o filho. Depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram um touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: Meu senhor, juro pela sua vida que eu sou aquela mulher que o Senhor viu aqui, de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então, eles adoraram a Deus ali. Amém? Eu acho essa história de Ana uma coisa assim impressionante, né? Como Deus atendeu a oração de Ana e como Ana atendeu a necessidade do Senhor, né? Que precisava de um profeta. Mas para mim é inimaginável, né? Ficar sem meu filho. Imagine o que isso custou para Ana, né? Bom, o pastor Pedro Veiga escolheu os versículos 9a e 10 para serem os versículos chaves, que diz: Então Ana se levantou, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Bom, uma das grandes diferenças entre ser cristão, o cristianismo e outras religiões é o fato de que nós temos um Deus que realmente responde às nossas orações. Ele responde. Nosso Deus nos ama como filhos e como Pai amoroso e gracioso, Ele está sempre, atento às nossas súplicas. E a Ana sabia disso, e ela acreditava nisso, e ela confiou nisso. Por esse motivo, ela derramou diante de Deus, do Deus dos seus pais, tudo o que ia no coração dela, com esperança em seu coração de que suas angústias seriam colocadas diante daquele que pode todas as coisas e que cuida de todo o povo com graça e misericórdia. Ana sabia que poderia colocar para Deus a sua angústia, ela sabia que o Senhor estava ouvindo o que ela trazia no coração. Então, o anseio de Ana, o desejo de Ana era uma coisa legítima, era uma coisa que fazia sentido. Porque ser mãe, especialmente naquela época, era uma coisa fundamental, né? Uma pessoa, uma mulher que não tivesse filhos, era uma pessoa relegada ao esquecimento, porque o filho era a aposentadoria dela, né? Então, ser mãe era ainda um grande presente de Deus para a mulher. Era ser privada da esterilidade trazia ela uma grande amargura. Então Ana era muito triste porque não podia ser mãe. Mas em vez de ela mergulhar na depressão, ficar, que nem o Hard, né? Aquele personagem do desenho, vida, azar, eu sabia que não ia dar certo. Não. O que ela fez? Ela sabia das suas limitações e o que ela fez? Ela recorreu ao Senhor, ao Criador, aquele que tudo pode, o grande eu sou, e orou. Ela tinha uma vida de oração e colocou todo o seu sofrimento, toda a sua angústia para quem? Para Deus. Bom, o resultado não podia ser outro, né? Ana teve paz no coração. Ainda que o pedido dela não fosse respondido como ela gostaria, ela saiu em paz. Ela sabia que Deus ia julgar a causa dela e estava confiante. Então ela descansou, saiu com ânimo renovado e saiu com um relacionamento bacana com seu marido, né? Ajustado e seu vínculo devocional com Deus aperfeiçoado.
Tanto é que quando eles voltaram, eles foram namorar, né? Porque Ana já não estava mais naquele chororô danado, ela estava em paz com seu coração. E como cereja desse belíssimo bolo, o que Deus faz? Deus, em sua infinita graça, soberania e misericórdia, resolveu dar a Ana um bebê. Resolveu dar a Ana a realização de ser mãe. E assim, o pequeno Samuel estava a caminho. Então, irmãos, é importante que nós saibamos que o Senhor ouve as nossas orações. E Ele se agrada quando a gente reconhece a nossa total dependência dEle, né? Às vezes nós queremos ajudar a Deus, nós fazemos coisas para que a solução seja encontrada, né? Nós colocamos o problema nas mãos de Deus, mas não largamos o problema, né? Então a gente crê que Deus está de um lado e nós estamos do outro. E a gente vai fazendo coisinhas, falando com pessoas, tentando resoluções, porque a gente confia, mas não confia muito. E o Senhor não se agrada disso. Então nós temos que seguir o exemplo de Ana, confiar plenamente no Senhor, pois a gente sabe que Ele sempre vai cuidar de nós. É fácil? Não é fácil, né? Especificamente quando nós estamos muito angustiados, nós ficamos aflitos e desejamos realmente a solução imediata no problema, né? Mas nós temos que crer que Deus cuida de nós e que todas as coisas vão acontecer no tempo dele e não no nosso. Então que nós possamos realmente seguir o exemplo de Ana, orar e sairmos em paz daquela oração, crentes que o Senhor há de cuidar de tudo. Amém? Bem, meus irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. O Senhor ouve nossas orações e se agrada da nossa dependência dele, ok? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.